Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: existem grupos de espíritos que podem influenciar pessoas ou mesmo famílias a fazerem o mal? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal do YouTube. Já são quase 3.000 inscritos. Peço a você, se puder, que me ajude a conseguir mais inscritos ainda, para que a gente permaneça divulgando aquilo que é bom. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Mas a pergunta do vídeo é: existem grupos de espíritos que podem influenciar pessoas ou famílias a fazer o mal? De pronto, podemos dizer que sim, existem. Mas não é exatamente uma situação que se possa responder com um simples sim. Não é bem assim. Mas existem grupos que, sim, influenciam-nos a fazer o mal. Vejamos, vamos refletir. Nada foge ao controle de Deus. Caso ele deixe escapar qualquer coisa, ou se deixasse escapar qualquer coisa, qualquer coisinha mesmo, Deus deixaria de ser absoluto. E sua justiça também, ela é perfeita. Se fosse imperfeita, Deus não seria soberano, porque haveria outros seres que o enfrentassem e até o dominassem. O tempo na espiritualidade, lugar onde todos nós estamos encarnados. Existem junto a nós aqui, num outro plano, os espíritos desencarnados. A fase do encarnado é simplesmente, como se diz, uma fase. Eu estou vivendo uma fase, há muitos anos já, com esse corpo físico, que vai se deteriorando com o tempo, porque ele é matéria. Mas eu, como espírito, permaneço vivo. E o tempo nem é contado. Então, é contado diferentemente do nosso o tempo para os espíritos desencarnados no plano espiritual. A percepção é outra. Como nos diz um ditado, não muito conhecido, mas Deus dá tempo ao tempo. Como a dizer, o tempo se encarrega de consertar as coisas, o que é necessário que a gente explique. E entenda, o tempo não conserta nada. Nós é que, usando o tempo, consertamos os nossos erros. Não é o tempo que transforma as coisas. Com o tempo eu vou me esquecer daquilo de ruim que aconteceu comigo. O tempo vai fazer com que eu me esqueça das ofensas que eu recebi. Não, o tempo não fará isso. O que fará será a nossa vontade firme para lembrar-se das coisas que nos entristeceram, mas que hoje não entristece mais. O tempo nos ajuda, dando tempo, mas somos nós os responsáveis por isso. A intervenção divina, ela é percebida ao se observar atentamente os fatos, porque não existe efeito sem causa, e toda causa vai ter como efeito uma colheita de acordo. Aquilo que acontece comigo são as consequências dos meus atos. É o efeito daquilo que eu causei. Assim nós temos, como exemplos, o nazismo. Ele desapareceu do mundo, porque se tornou proscrito. Existem em alguns lugares ainda, alguns irmãozinhos nossos, lamentavelmente desequilibrados, que ainda bradam esse símbolo terrível. Os seus idealizadores e realizadores, eles desencarnaram por suas próprias mãos, fazendo contra si mesmo o que desejaram e executaram aos outros. O Império Romano, 1000 anos de poder,
poderosíssimo, guerreiro, conquistador, implacável, escravagista, explorador, antiecológico, dominador, desapareceu por completo, juntamente com os seus palácios que permanecem agora como lugares de visitação, os coliseus, lugares como visitação, as fronteiras que não existiam quando o Império Romano dominava o planeta, hoje existem, mas do Império Romano sobrou apenas um pequeno país europeu. Por quê? Porque exatamente as coisas vão mudando. E um grupo de pessoas podem fazer o mal para nós? Podem sim. Mas isso vai ter um final, certamente, porque o bem irá prevalecer. O mesmo vai se suceder com tudo de errado que acontece atualmente. A mão de Deus, simbolicamente falando, se fechará contra os absurdos, retirando-os de sua linha. Ou seja, as leis divinas nos pegarão a todos que cometemos desatinos. Deus não castiga, Deus dá oportunidade. Então, se eu estou errando muito, a grande cobradora divina para os nossos desatinos, que é a dor, vai aparecer. E a dor aparecendo fará com que eu pense aquilo que eu estou realizando. Essa falange ou grupo de espíritos ainda desequilibrados, citados, somente influencia fortemente quem se afiniza com os seus pensamentos, com os pensamentos emitidos por esse grupo. Quem simplesmente jamais pensa em praticar crimes ou algo que o deixa próximo, desgostoso, não sintoniza com eles e não é influenciado. Quem ainda sofre sua influência, mas desiste de praticar essas ideias destruidoras, já está no caminho do bem. E nós somos muito influenciados, principalmente nós que vivemos na era da internet, das redes sociais. Aquele que se afiniza, que se predispõe a praticar maldades, faz parte de um bando e é um componente de uma quadrilha, como em um assalto a um banco, onde existem os executores, os olheiros, os condutores dos veículos de fuga, os acoitadores, aqueles que escondem. Todos são culpados, de acordo com o grau. Logo em seguida, um roubo, sob ameaça de violência, os assaltantes são caçados pela polícia, brigam entre si pela divisão do roubo. Alguns fogem, mas vivem atormentados, porque veem polícias ou colegas traidores em toda parte que estão no mundo e têm medo de serem roubados por sua vez. Tudo isso para cumprir duas leis imutáveis de Deus. A lei do livre-arbítrio. A pessoa tem a liberdade total de fazer o que bem lhe passar pela cabeça. Só que não pode se esquecer que tudo tem que estar dentro da lei, evidentemente. E a lei do retorno. Cada um colhe aquilo que plantou, nem mais, nem menos. Aí está a perfeição da lei. O plantio, ou seja, os nossos atos são livres, mas a colheita, ou seja, o resultado dos nossos atos é obrigatório. É exatamente dessa maneira que Deus mostra a sua intervenção. Então, o dia em que a humanidade aprender a máxima do plantio livre com a obrigatoriedade da colheita, deixará a maldade do lado e passará a ser bom, caridoso, de boa vontade. Concluindo, voltando ao título desse vídeo, existem grupos de espíritos que podem influenciar pessoas e famílias ou países a fazerem o mal? Existem sim, mas é questão de sintonia também, de se sintonizar com aquilo. Então, se eu vejo na televisão ou mesmo na internet alguém praticando alguma coisa que é errada e fere a lei, mas eu não me deixo influenciar por aquilo, eu não vou fazer aquilo de modo nenhum. Passarei ao largo. Mas se eu me deixar influenciar, então eu irei cometer desatinos. Portanto, só é influenciado
aquele que se deixa influenciar. Aquele que não se deixa influenciar jamais será influenciado. Por isso que, se alguém quiser fazer mal para nós, e nós estabelecermos uma harmonia de pensamentos, esse mal chegará até nós. Do contrário, não ocorrerá isso. É o que temos num país como o nosso, onde as pessoas falam isso ou aquilo, mas você se deixa levar ou não por aquilo que estão falando. Temos que usar a nossa inteligência e fazer com que esses grupos, que ainda são irmãozinhos nossos desequilibrados, que praticam o mal e querem que outros pratiquem o mal, nós temos que ser fortes o suficiente para não nos deixarmos influenciar. Pensemos nisso, reflitamos sobre esse tema, que é bem profundo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.